Olá, bom dia, sexta-feira, 23 de abril, graça e paz. Assim diz a palavra. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Irmãos e irmãs, em nenhum dos versículos está dito que para receber a salvação, para inclusive não passar pelo juízo, que é necessário ser membro de determinada instituição religiosa, de determinada igreja ou religião, como nós dizemos aqui. Na verdade, o texto está falando de fé. Os textos falam de fé, de confiança, de crer em Cristo como Senhor e Salvador, né? De confessá-lo como Salvador. Não está falando que é necessário ter determinada religião, ter contribuído ou não com o dízimo. Inclusive não fala do batismo, mas fala de fé. É claro que a fé fará com que os pais e mães queiram batizar seus filhos, com que a gente queira ofertar com alegria na igreja e outras coisas mais. Mas os textos falam de fé e obediência. Então imaginem, meus caros, que uma pessoa escreveu falando da sua angústia, porque em alguma igreja dessas chamadas igrejas neopentecostais, ou, entre aspas, crentes, porque crentes também somos todos nós, que eles teriam dito que a pessoa que faleceu, um familiar dessa pessoa que me escreveu faleceu de Covid, que essa pessoa faleceu em parte dizendo indiretamente, pelo menos, que por não ser daquela igreja e teria morrido como uma pessoa para a qual não há esperança de salvação, e outras bobagens mais sobre a vinda, sobre o juízo final, e etc e tal. Ora, meus irmãos e irmãs, nós já temos preocupação demais só com a questão da saúde, com a questão da sobrevivência, tem todo o aspecto econômico, né? Tem os problemas se sucedem. E aí ainda vem essas igrejas, hoje em dia ainda, usando desse tipo de argumento, dizendo que se o juízo está próximo e que se não se converterem para aquela determinada religião, essa pessoa estará perdida, não será salva. Gente, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. A salvação não depende de uma instituição desta ou daquela igreja. Evidente que tem igrejas que são mais sóbrias, tem outras que fantasiam um pouco e tem aquelas que vendem ilusão, mas não importa a instituição ou nenhuma, importa a fé. A fé, porque, inclusive a fé é dom de Deus, mas é pela fé que seremos salvos. E ser dom é graça de Deus, como reiteradamente a Bíblia nos diz. E com respeito àquele dia, o dia do juízo, ou da segunda vinda de Cristo, que não é exatamente a mesma coisa, a Bíblia assim diz: mas a respeito daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Como é que essas igrejas ainda usam como argumento e eu acho deplorável que se use a palavra de Deus e alguns aspectos dela para assustar os cristãos, e ainda mais para assustar pessoas que estão em situações de sofrimento, que estão com problemas já suficientes para resolver e ainda trazem... É claro que as pessoas não precisam acreditar nisso. Acredito no que diz o Evangelho. Ninguém sabe a respeito daquele dia. E aquele dia é um dia de glória para quem crê. Para os que obedecem, sim, no Apocalipse 21, 22, é um dia de glória, não é um dia de medo, o dia da vinda do Senhor, porque aqueles que creem serão salvos. Portanto, não acredite no que eles dizem para terem mais um seguidor. Acredite no que diz o Evangelho, a palavra de Deus. E Deus te ilumine e te abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.